Olá a todos. Essa videoaula está vinculada a algumas unidades em que a gente vai falar sobre grandes pensadores que servem de referência para nós, como pensadores que conseguiram fazer interfaces muito interessantes entre a cultura, ciência e arte. Essa interface ela é sempre interessante, principalmente para a área de formação de professores, porque é uma área pouco buscada até alguns anos atrás. E no momento atual do Brasil, em que a gente precisa rever toda a questão da maneira como o ensino é oferecido e tirar um pouco o paradigma de como se divide disciplinas como se fossem áreas estanques do conhecimento, áreas separadas, esse tipo de estudo, com destaque para pensadores que conseguem enxergar diálogo entre grandes áreas, é muito interessante para a gente pensar também a nossa área de atuação. Por isso a gente começa aqui a falar sobre alguns desses pensadores. São apenas alguns que eu selecionei, mas que servem de referência para nós pensarmos então essa questão da cultura, da ciência e arte em diálogo. E todos eles, de alguma maneira, tiveram vínculo, seja por ideias que são aplicadas aqui no Brasil, seja por participação direta, com visitas ao Brasil. Então, todos eles, de alguma forma, tiveram vínculo com o Brasil ou continuam tendo até os dias atuais. Então, a gente vai começar com o Poincaré. Foi um matemático, físico e filósofo francês. E o Poincaré tem um texto muito interessante que a gente vai estudar durante a aula presencialmente e vai fazer um debate a respeito, que aparece nesse livro aqui do Poincaré, que é um livro famoso, O Valor da Ciência. O primeiro capítulo desse livro, o Poincaré vai falar sobre lógica e intuição na ciência e como o matemático deve se colocar em relação a esses dois conceitos como interfaces de conhecimento. Então, o Poincaré tem uma visão muito interessante de interfaces, embora ele fosse matemático, ele foi brilhante na maneira como ele conseguiu levar também conceitos filosóficos para a área da matemática. Por isso a gente vai ver o Poincaré. Outro pensador interessante que a gente vai ver em debate durante as aulas é o David Bohm, que é um físico quântico inglês que depois foi para os Estados Unidos e veio para o Brasil, fugindo do macartismo norte-americano. E o interessante do David Bohm é que ele foi assistente do Einstein e teve uma visão muito interessante sobre ciência e arte, que ele mostra em livros já traduzidos para o português, livros interessantíssimos que eu recomendo a leitura, sobre a criatividade, diálogo e totalidade e ordem implicada. Esses três títulos em português, já traduzidos para cá, mostram a visão muito interessante do David Bohm, em que ele faz essa interface entre ciência, arte e cultura, levados a questões humanísticas, inclusive. O David Bohm não ficou só como pensador científico, mas também se voltou muito especificamente e de uma forma bastante original para questões humanísticas. Outro pensador interessantíssimo que a gente vai ver durante as aulas também, e em vídeos, todos esses pensadores, aliás, eu destaco que tem vídeos na plataforma sobre eles, sobre ou com eles mesmos, falando a respeito de seus pensamentos, então não deixem também de assistir esses vídeos. E outro pensador interessante para a nossa abordagem é o Richard Feynman, que foi um físico norte-americano muito renomado, vencedor do Nobel de Física de 65. E o Feynman foi uma figura interessantíssima, porque ele via a ciência como uma grande brincadeira. A vida para ele foi sempre vista de uma forma muito bem-humorada. Tanto que esse livro aqui, também já traduzido para o português, é uma autobiografia do Feynman. O senhor está brincando, senhor Feynman? É um livro divertidíssimo, embora não deixe de ser muito sério a respeito de questões sobre ciência, arte e cultura.
em que o Feynman vai, inclusive, em um dos capítulos, falar sobre quando ele visitou o Brasil. Um capítulo inteiro dedicado a isso, muito divertido, em que ele fala sobre a maneira como ele interagiu na Universidade Brasileira, falando inclusive sobre questões de educação brasileira, e também das visitas que ele fez ao Carnaval, e o Feynman tocava bongô, então ele participou de ensaios de escolas de samba tocando bongô, e por tudo isso vale muito a pena a leitura, e na plataforma vocês têm textos a respeito disso que eu disponibilizei, sobre a atuação muito singular do Feynman na ciência e na arte. Outro pensador que a gente destaca e que vamos discutir em aula é o Mário Schemberg. Foi um físico brasileiro muito importante, de grande respeitabilidade, e que, interessantemente, era também crítico de arte. A mesma seriedade com que via a ciência, o Mário Schemberg também dedicava a mesma visão de seriedade à arte. Quando havia grandes bienais artísticas, ele era convidado a fazer as críticas das exposições de arte, na década de 80 principalmente. A gente tem aqui 3 livros interessantes que falam sobre o Schemberg. Esse aqui, especialmente, foi feito por alunos do Schemberg e conhecidos que o tinham como uma figura de referência. Então, são depoimentos a respeito de como ele atuava como professor e pesquisador. Esse aqui também vai na mesma linha, né? É um estudo feito a partir de conhecimentos de um aluno dele, de um ex-aluno dele. E esse aqui é do Mário Schemberg propriamente, Pensando a Física, em que ele vai falar inclusive sobre questões muito interessantes do Newton, sobre a vida e obra do Newton, como, por exemplo, o fato do Newton ter estudado alquimia, religião, e que é pouco registrado pela ciência oficial. O Mário Schemberg gostava de estudar essas questões mais postas de lado pela ciência. Um outro pensador que nos interessa bastante, que continua na ativa, é o Newton da Costa, grande matemático e lógico, além de filósofo brasileiro, que tem um trabalho muito conhecido na atualidade em lógica paraconsistente, cujo conteúdo vocês podem visitar no site. Eu disponibilizei um texto em que o Newton da Costa fala sobre o trabalho dele e como se dá de maneira filosófica a lógica paraconsistente. E há um vídeo também do Newton da Costa na plataforma em que ele fala sobre a importância da leitura. E é muito comovente esse vídeo, porque ouvir a paixão com que ele fala sobre literatura, e isso vindo de um matemático de grande prestígio como ele, faz a gente pensar um pouco sobre a importância da formação acadêmica vinculada pela leitura. A gente tem aqui 2 exemplos de livros esse aqui é do Newton da Costa e outros que escrevem junto com ele, a lógica paraconsistente aplicada, e esse aqui é sobre um pesquisador estudando o Newton da Costa e a obra do Newton da Costa, que ficam como referências bibliográficas para esse estudo aqui. Então, nessa videoaula a gente falou desses pensadores, e em algumas outras videoaulas outros pensadores serão abordados. Mas esse aqui, então, ficam destacados esses que serão abordados também na aula presencial e nos debates que a gente vai fazer por lá. Então, até lá!